Os professores? E agora somente as crianças de 5 até 9 anos. Os pais podem enviá-las, por favor. Abramos a palavra de Deus na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1. E nós faremos a leitura do verso 1 e do verso 2. Hoje, pela graça de Deus, nós faremos uma reexposição desta carta. A última vez que nós estudamos Filipenses, isso já faz 17 anos. Então eu creio que nós podemos retomar essa carta e aprender lições preciosas daquela que é conhecida como a Carta da Alegria do apóstolo Paulo. E hoje eu quero fazer a leitura dos 2 primeiros versos e nós vamos fazer uma introdução a esta carta, tentando compreender um pouquinho, não só o apóstolo Paulo a partir desses 2 versos, mas também compreender esta igreja que Paulo escreve. E estas características, elas devem servir também para a nossa edificação. Então, Filipenses capítulo 1, verso 1 e 2, diz assim: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Para que nós possamos compreender o contexto geral desta carta, a gente precisa conhecer algumas particularidades com relação a ela. E essa carta, ela é uma carta que foi escrita, obviamente, pelo apóstolo Paulo, e não há nenhuma dúvida com relação a isto, não há nenhum questionamento com relação a esta autoria. Há uma discussão de onde ele escreveu. Alguns comentadores e pesquisadores dizem que Paulo escreveu de Cesareia. Possivelmente ele estivesse preso naquela região e ele então escreve para a igreja de Filipos. Essa tese é a menos aceita dentre os eruditos. Há também aqueles que acreditam que Paulo escreveu essa carta de Éfeso. Houve uma prisão de Paulo em Éfeso, que não é registrada por Lucas, lá no livro de Atos. E alguns creem que Paulo, juntamente com a carta aos Filipenses, ele escreveu também a carta aos Romanos, e 1ª e 2ª aos Coríntios. Então, alguns acreditam que Paulo, ele escreveu Filipenses conjuntamente com essas outras cartas, Romanos, 1ª e 2ª aos Coríntios. A tese que eles têm é que o estilo de Paulo aqui em Filipenses se assemelha muito ao estilo dessas outras cartas. Então, eles têm a ideia de que Paulo deve tê-las escrito num só momento, ou no momento da sua prisão em Éfeso. A tese mais aceita é a de que Paulo escreveu de Roma. E aí sim nós temos o registro da prisão do apóstolo Paulo em Roma. E isso nós encontramos, por exemplo, no capítulo 1, verso 13. Paulo expressando a sua prisão. E Paulo também fala da guarda pretoriana. E a guarda pretoriana era uma guarda de mais ou menos 9.000 soldados de elite que guardavam César e também atendiam aos cidadãos romanos que apelavam para César.
E a localidade desse soldado, obviamente, havia toda uma concentração em Roma. Então, alguns acreditam que Paulo estava na prisão de Roma e ele escreve, então, conjuntamente com Colossenses, Efésios e Filemão. Então, nós não sabemos exatamente onde Paulo estava, embora eu, particularmente, creia que Paulo estivesse em Roma. Mas o que nos chama a atenção é que essa carta ela é escrita da prisão. Paulo está preso. Possivelmente esta prisão de Paulo seja uma prisão mais decente, porque ele agora está detido, não como uma pessoa qualquer, mas ele está detido como um cidadão romano. Possivelmente ele tinha um membro da guarda pretoriana atado ao seu braço, e onde quer que ele fosse, esse soldado deveria acompanhá-lo. Então é claro que isso causa um certo constrangimento, ele não tem nenhuma privacidade. Mas, por outro lado, nós temos que considerar que esta prisão ela é muito mais humana do que as outras prisões que Paulo sofreu ao longo do seu ministério. Então nós temos essa carta que foi escrita entre 60 a 62 depois de Cristo, quando Paulo então expressa toda a sua alegria. E o que deve nos chamar a atenção nessa palavra introdutória é que essa carta que é escrita a partir da prisão é a carta onde Paulo expressa a sua alegria. E é claro que esta alegria, ela deve ser vista como a alegria indizível e cheia de glória. Não é aquela alegria que está atrelada às circunstâncias, mas é aquela alegria que brota do coração de alguém que possui intimidade com Deus. E Filipos era talvez a cidade do coração do apóstolo Paulo. Ele passou alguns constrangimentos ali. Os irmãos se lembram que Paulo, ao ir para aquela cidade, ele foi preso, porque libertou uma mulher de espírito imundo. E ele então sofreu alguns constrangimentos ali por conta da cadeia, mas a palavra do Senhor nos fala que Paulo amava aquela igreja. E Filipos era uma cidade muito importante. Era uma cidade que foi conquistada pelo pai de Alexandre o Grande, aquele que é conhecido como Filipe da Macedônia, no ano 360 a.C. Então o pai de Alexandre o Grande, Filipe, conquista aquela cidade e recebe então o nome do seu conquistador. E também há uma característica importante nesta região, é que Filipos ficava numa região muito pobre. Então a igreja possivelmente era uma igreja muito pobre. E essa pobreza se dá porque Roma espoliou aquela cidade. Quando Roma conquista aquela região para construir prédios em cidades vizinhas, Roma então vai lá e saqueia aquela cidade e as pessoas então estão ali restringidas por problemas financeiros. Então, Filipos era conhecida como uma cidade onde havia um grande número de pobres, e isso também nos chama a atenção, porque uma região tão pobre como aquela cidade, mas Filipos faz parte de um conjunto de igrejas que mais investe financeiramente na vida do apóstolo Paulo. Então, por isso, Paulo tem um grande carinho, um grande apreço por esta igreja, porque era uma igreja que, na sua pobreza, na sua miséria, eles estavam envolvidos profundamente com o reino de Deus. E quando nós então focamos agora para o verso 1 e o verso 2, nós vamos encontrar aqui algumas características, tanto do apóstolo Paulo, como daquela igreja a quem ele escreve. E Paulo, quando ele fala de si mesmo, e ele está aqui junto a Timóteo, ele diz: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus. Essa palavra servos de Cristo Jesus, ela significa literalmente escravos do Senhor Jesus. E parece-nos despercebido, mas quando Paulo ele constrói essa frase, servos de Cristo Jesus, ele está dizendo claramente que ele, juntamente com Timóteo, eram escravos de Cristo. E infelizmente hoje, essa expressão servo de Cristo, servo de Deus, ela esvaziou-se do seu conteúdo original. Hoje, quando nós afirmamos, fulano é servo de Deus, então traz aquela ideia de uma pessoa, claro que temente, uma pessoa que segue ao Senhor, uma pessoa que busca a palavra, e é correto pensar assim,
Mas a palavra escravo, ela possui um peso muito maior. A palavra escravo, na época do apóstolo Paulo, era uma palavra muito forte, não apenas do ponto de vista da humilhação, embora tivéssemos escravos de elite naquele momento, mas a grande maioria era formada por escravos que eram considerados como o ralé daquele povo, como também significa dizer que esse escravo, ele vive completamente para a vontade do seu senhor. Quando nós olhamos para a escravatura na época do apóstolo Paulo, nós vamos descobrir que alguém se torna escravo por vários motivos. Por exemplo, alguém pode se tornar escravo por nascimento. Quando uma criança nasce, o pai e a mãe são escravos, ele automaticamente também será escravo. Ou então por compra. Por vezes, algumas pessoas até se vendiam ou vendiam membros da sua família para que pudessem, de alguma forma, obter recursos financeiros, e essa venda, ela se dava então para que aquela pessoa se transformasse em escravo. Ou então, alguém que tinha um escravo vendia outro como mercadoria. O escravo também ele vinha pelo despojo, ou seja, numa guerra, quando um exército invadia uma cidade, então tomava aquela cidade, todo o seu exército, geralmente eles matavam os homens de guerra, e eles saqueavam então aquela cidade, tomando os seus habitantes como escravos para si. E havia também aquele escravo voluntário. Aquele escravo em que o Senhor dizia para ele: você, se desejar, pode ser livre. Eu posso alforriá-lo, eu posso dar a você uma carta de liberdade. E aquele escravo, então, por amor ao seu Senhor, ele dizia: não, eu quero continuar escravo. E ele então encostava a sua orelha no portal, eles enfiavam uma suvela, colocavam um brinco característico, e todos sabiam que aquela pessoa tinha, ou ele tinha, obteve a possibilidade de se tornar livre, mas ele prefere ser escravo. Eu trouxe essas informações para os irmãos porque eu acho interessante nós fazermos uma conexão com a obra de Cristo na nossa vida. E eu acredito que a nossa escravatura, a nossa postura de escravos diante do Senhor, passa por todos esses elementos. Porque se na época de Paulo o escravo ele vinha por nascimento, nós vamos encontrar na palavra de Deus o fato de que o crente é um novo nascido. E esse novo nascimento do crente o transforma em escravo do Senhor. Essa pessoa, obviamente, ela é do mundo, ela está na depravação, ela é escrava do mundo, de Satanás e da sua própria carne. Quando Deus o alcança com a sua graça, ele é transformado pelo poder do Senhor, e ele naquele momento se torna um escravo de Cristo. Nós vimos que o escravo também era comprado. E nós sabemos que Cristo pagou com o seu sangue o preço da nossa vida. Portanto, o Senhor também comprou-nos. O Senhor fez com que o seu sangue fosse derramado. E Ele então paga todas as dívidas do nosso pecado. Portanto, Ele tem toda a primazia para se tornar Senhor de cada um de nós. Também sabemos que os escravos vinham pelos despojos. E nós somos resultado da vitória de Cristo sobre o pecado. Cristo, ele vem como general. Cristo, ele vem como aquele que conquista. E na sua conquista, ele traz os seus eleitos para si. Nós fomos escolhidos pelo Senhor. E Jesus, então, ele coloca a sua vitória para que nós sejamos escravos de Cristo. E no último aspecto, quando nós encontramos aqui o aspecto da voluntariedade, quando a pessoa diz: eu quero seguir ao Senhor, nós não podemos esquecer que em nosso coração deve também existir o desejo de seguir a Cristo. Eu me lembro muito da palavra do Senhor, nós já ouvimos isso em alguns sermões que ouvimos aqui, quando Jesus olha para os 12 discípulos e diz assim: aquelas 20 mil pessoas foram embora, vocês também não querem ir? E Pedro então olha para Jesus e diz: para quem iremos, Senhor, se tu tens as palavras de vida eterna? Vamos para quem? A quem iremos servir? A quem iremos nos submeter? E por isso existe em nós também o desejo de seguir ao Senhor. Por isso,
quando nós pensamos nessa escravatura, nós somos escravos de Cristo em todas as dimensões. Não há nada que possa escapar. E a nossa condição é, de fato, sermos escravos de Cristo. E por isso Paulo tem essa noção de si mesmo. Paulo não está usando aqui uma palavra de retórica, ele não está utilizando aqui uma introdução costumeira da sua época para escrever uma carta a uma igreja. Não, Paulo está demonstrando qual é a sua condição diante do Senhor. Eu sou escravo de Cristo, porque eu nasci de novo para sê-lo. Cristo é o vitorioso sobre todas as batalhas. Nós também entendemos que somos resultado desta ação do Senhor, pela compra, por meio do seu sangue maravilhoso, e nós também desejamos, diante desta atitude soberana de Deus, desejamos ser escravos de Cristo. Agora eu pergunto para você, o que significa ser escravo de Cristo? E eu creio que você pode também pensar no seu coração, eu sou escravo de Cristo? Porque o escravo não tem vontade própria. O escravo, ele está restrito diante do senhorio do seu dono. O escravo é aquele que vive para servir ao seu senhor. O escravo, ele não tem tempo para se envolver com questões do mundo, com os seus interesses particulares. O escravo, na época do apóstolo Paulo, ele não tinha tempo para pensar em construir uma casa, em adquirir uma carroça, em comprar um campo para plantar. Não, o escravo, ele vivia unicamente em função do seu senhor. Se ele fosse para o campo plantar, ele fazia isso para o seu senhor. Se ele construísse uma casa, ele fazia aquilo para o seu senhor. Se ele construísse ou adquirisse uma carroça ou um instrumento de transporte, ele fazia aquilo ou adquiria aquilo para o seu senhor. E quando eu digo aqui sobre essa questão de comprar um terreno, ter uma casa ou um outro objeto, os escravos podiam fazer isto, mas a diferença é que eles faziam isto para o seu senhor. E nós devemos considerar isto na nossa vida espiritual, porque é claro que, do ponto de vista da soberania de Deus, o Senhor Deus nos alcançou, Ele nos comprou, como nós vimos aqui, com o seu sangue, nós nascemos de novo, e nisso temos a condição de escravo, mas também há esse desejo do coração em ser escravo de Cristo. E hoje muitos crentes, eles querem apenas ser amigo de Cristo, e isso é correto. Ser coerdeiro com Cristo, e isso é correto. Ele quer, nesta herança, receber todas as benesses do Senhor. E desde que isso não extrapole o que as Escrituras diz, isso também é correto. Mas nós temos dificuldade, irmãos, em sermos escravos de Cristo. Hoje de manhã nós estávamos na sala com os novos convertidos, ou a sala Nova Vida, e nós falávamos ali sobre alguns aspectos, algumas práticas da vida. E dentre elas nós falamos sobre bebida alcoólica. E eu disse claramente para aqueles irmãos, eu disse, olha, bebida alcoólica a Bíblia não proíbe, muito pelo contrário, a Bíblia incentiva, porque o Senhor Jesus, quando Ele sanciona a ceia, Ele diz que nós deveríamos beber vinho, não é nem suco de uva, é vinho e pão. E Paulo, quando escreve para Timóteo, ele diz, Timóteo, não beba apenas água, mas beba também um pouco de vinho. E quando nós falávamos sobre isso, eu disse, mas com relação a esse aspecto, com relação à bebida, nós temos dois pontos a considerar. O primeiro é o pecado diretamente ligado a ela, que é a embriaguez. Então qualquer crente que beba e fique um pouquinho alto, ele já pecou diante de Deus. Mas existe um segundo aspecto. O segundo aspecto é o amor que nós temos para com as pessoas que vivem ao nosso redor. E Paulo fala claramente sobre isso, e ele obviamente lá se refere ao comer carne lá do mercado. E a palavra do Senhor diz, através do apóstolo Paulo, dizendo o seguinte, olha, nós podemos comer, mas se o comer carne, ele golpeia a mente do meu irmão, Paulo diz, não é o meu irmão que eu estou golpeando, mas é a Cristo.
E aí Paulo diz, para a glória do Senhor, ele diz, se o comer carne causa problema, meu irmão, nunca mais comerei. Isto é um exemplo para pensarmos em como devemos ser escravos de Cristo. Por vezes o comer um pedaço de carne pode golpear a mente do meu irmão, então eu não vou comê-lo. Beber refrigerante pode golpear a mente do meu irmão. Há igrejas no mundo em que o crente que bebe qualquer refrigerante de cafeína, como Coca-Cola, Pepsi-Cola, seja o que for, para ele é pecado. Então eu preciso considerar isto, eu preciso considerar o meu irmão. Por quê? Porque é o que a palavra de Deus diz. E Paulo, quando se refere a esse assunto, ele inclusive fala de comer carne. E os judeus eram carnívoros, eles comiam carne. Os romanos eram carnívoros, comiam carne. Mas dependendo do contexto em que essa carne é servida, e no contexto em que ela é comida pelas pessoas, devemos considerar a mente do meu irmão. E como Paulo diz, eu não golpeio a mente do meu irmão, eu estou golpeando a Cristo. E o próprio Cristo diz, se isto causa problema, não leve o seu irmão ao pecado. Ele diz, se isso vai causar problema ao meu irmão, nunca mais comerei carne. Eu fico pensando, se um dia eu tivesse que dizer assim, Senhor, nunca mais eu vou comer churrasco por amor aos meus irmãos. Você já pensou isto? Para mim seria um desastre. Mas é isso que a Bíblia manda. E esse exemplo, ele é pequeno para mostrar o seguinte, o que é ser escravo de Cristo? Como eu posso me tornar escravo de Cristo? Eu acredito que ser escravo de Cristo é estar muito mais preocupado com aquilo que as Escrituras dizem, aquilo que a vontade do meu Senhor diz com respeito a mim. E pode parecer um absurdo, e às vezes é. Porque olhando para o contexto de Paulo e olhando para o exemplo que eu acabei de dar, comer carne, escandalizar a mente de alguns irmãos, isso é um absurdo. Esses irmãos fracos, eles precisam ser tratados correto, mas a Bíblia diz, até que isso aconteça, não coma. E Paulo diz que nós devemos abrir mão disso. Isso é ser escravo de Cristo. Ser escravo de Cristo é obedecer a Deus sem questionamentos. Ser escravo de Cristo é obedecer a sua palavra sem senões. Ser escravo de Cristo é nunca tentar relativizar a vontade de Deus que é clara para a nossa vida. Ser escravo de Cristo é seguir a palavra do Senhor quando Ele diz, se alguém quer vir a mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porque o caminho do Evangelho não é um caminho fácil. Eu sei que há muitas igrejas evangélicas dizendo que o caminho do Senhor é um caminho fácil, é um caminho onde você vai ter bonança, riqueza, dinheiro, mas o que a palavra de Deus nos diz é que o caminho do Evangelho não é fácil. Abrir mão de tantos prazeres na vida, abrir mão de tantas práticas que para mim são interessantes, obedecer a palavra de Deus à risca, não é fácil, mas isto é ser escravo de Cristo. O apóstolo Paulo era um homem que tinha prestígio na sua época. Ele era um homem tido como grande autoridade entre os fariseus. Era um homem que tinha carta branca para matar os cristãos, se ele desejasse isso em seu coração. Mas um dia o Senhor o alcançou. E eu nunca esqueço das palavras do Senhor Jesus, quando diz que Paulo deveria saber como importa sofrer pelo Evangelho. E ser escravo é sofrer neste mundo, mas é alegrar-se diante do Senhor. Nós precisamos rever o nosso conceito de servo de Cristo. Porque nós lemos aqui no verso 1, Paulo e Timóteo, servo de Cristo Jesus. Ah, que bom, eu também sou servo de Cristo Jesus. Será? Talvez eu seja amigo de Cristo. Talvez eu seja co-herdeiro com Cristo.
Talvez eu seja alguém que goste muito de Cristo, mas quando nós falamos sobre ser escravos de Cristo, anular a nossa vontade, o nosso egoísmo, e fazer com que o Senhor, Ele cresça na nossa vida, para que cumpramos a sua vontade, isso precisa ser refletido. E eu tenho certeza de que o mundo está carente de homens e mulheres que sejam escravos de Cristo até a morte. E quando Paulo fala de si mesmo como servos de Cristo Jesus, como escravos de Cristo Jesus, ele se refere agora à igreja amada do seu coração, e ele diz: a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. É interessante porque quando nós olhamos a construção do apóstolo Paulo aqui, com esta igreja, esta primeira igreja que surge na Europa, porque na segunda viagem Paulo vai até Filipos e ali ele funda o primeiro grupo, através de Lídia, daquela moça adivinhadora que tinha sido curado pelo poder do Senhor, pelo carcereiro e a sua casa, e ali nós temos uma igreja que agora traz sobre si bispos e líderes. Paulo, quando olha para essa igreja, ele chama a todos de santos em Cristo. Não sei se você percebe, mas a palavra de Deus não está dizendo santos de Cristo. Nós somos sim escravos de Cristo, ou seja, somos propriedade do Senhor, e a nossa vontade não é nossa própria, mas é vontade do Senhor, escravos de Cristo. Mas quando ele fala sobre os santos lá em Filipos, ele não fala de santos de Cristo, ele fala santos em Cristo. E há aqui uma diferença muito grande, porque quando Paulo nos trata como santos em Cristo, ele está dizendo que em Cristo nos transformamos. E santo em Cristo vem no processo da regeneração, porque no momento em que Deus me regenera, Ele me transforma em alguém com a possibilidade de se tornar santo. É quando nós olhamos para a palavra de Deus e percebemos esses dois aspectos que são um mistério para nós, a regeneração e a santificação, ou seja, o já e o ainda não que nós encontramos em 1 João capítulo 3, do verso 1 ao verso 3. Abra lá em 1 João capítulo 3, do verso 1 ao verso 3. E vamos ler juntos esses 3 versos. E a santidade na nossa vida vive essa tensão de que fomos regenerados por Cristo, mas ainda lutamos contra o pecado neste mundo. Leamos todos 1 João capítulo 3, do verso 1 ao verso 3. Leamos todos. Vede nós somos filhos de Deus. No momento em que a graça do Senhor me alcança e eu sou transformado de um depravado para um crente, há uma regeneração, há uma transformação do meu coração, do meu interior, da minha mente, de tudo aquilo que eu vejo. Mas eu ainda continuo neste mundo. Não somos exatamente como seremos no futuro. Há uma luta. E essa luta é a luta pela santificação. Deus nos regenera, mas nós também temos que agir para sermos santos neste mundo. E
quando nós olhamos o significado da palavra santo, algumas pessoas dizem assim, mas isso é muito simples, porque santo significa separado. Eu fui separado para Deus. Bem, isso é verdade. Mas algumas pessoas, elas se detêm apenas na expressão separado. Então, eu fui separado por Deus, mas eu posso viver da maneira como eu acho, posso contrariar a palavra de Deus, porque afinal de contas, eu sou apenas separado. E aí é o equívoco. Porque a palavra santo significa separado por pureza. Quando eles, por exemplo, pegavam talhas de vinho ou de leite, e eles diziam, olha, você separa estes daqui, porque ou este vinho ou este leite são puríssimos. Eles não podem ser misturados com este outro que está adulterado. Portanto, a palavra santo, ela significa literalmente sem mistura. Daí a expressão puro. Santo é puro. Santidade é pureza de vida. Por isso que a palavra santo, tanto no Velho Testamento quanto no Novo Testamento, mas muito mais no Velho Testamento, traz o significado de consagração. Quando Deus, por exemplo, diz que devemos guardar o dia do Senhor, porque aquele dia foi santificado, a expressão ali é consagrado. Quando Deus dizia que os seus objetos eram santificados, quando realizavam o culto, como o sacrifício e outras práticas, eles diziam, é santo para o Senhor, ou santo do Senhor, a expressão é consagrado. A palavra santo, irmãos, ela é muito mais forte do que imaginamos. A palavra santo significa uma pureza total de vida. E isso acontece porque nós somos consagrados para Deus. E Deus não convive com o pecado. Por mais que este pecado para você seja pequenininho, seja inofensivo, por mais que este pecado que você pratique com a sua língua, com a sua mente, com o seu coração, com as suas mãos, com os seus pés, para você pareça uma coisa tão pequena, mas Tiago nos diz que Deus, ele não tenta ninguém, mas nós somos tentados pela nossa própria cobiça, e aí há ali uma inseminação, quando alguém engravida, e esse pecado, quando ele é feito, quando a pessoa dá à luz desta gestação maldita, diz que gera a morte. Todo pecado cometido gera a morte. Eu vou repetir. Todo pecado cometido gera a morte. Morte também significa separado. Mas não é separado porque é puro. É separado porque é imundo. Ou eu sou separado por conta da pureza, da consagração, da piedade da minha vida, e sou separado para estar com Deus, ou então eu sou separado por causa da imundícia, por causa da profanação, por causa do pecado, e aí eu estou separado não para Deus, mas de Deus. E nós vivemos hoje uma geração perigosa no que diz respeito ao pecado. Porque o pecado hoje ele é relativizado. Existem muitas áreas, até mesmo da ciência, que querem definir o pecado como um pequeno lapso. Hoje as pessoas não são vistas mais como depravadas, que são responsáveis pelo seu pecado. Não, fulano ele é assim, porque, coitadinho, ele sofreu algum tipo de abuso no passado, ele sofreu algum tipo de trauma. Então esse comportamento dele é um trauma. Ele na verdade precisa de ajuda. Nossa, ajuda, que conversa é essa? Nós somos responsáveis pelo pecado.
Quando uma casa, por exemplo, existe adultério, existe desejo de assassinato, seja o que for, aí chega o pastor e diz assim: nós precisamos exorcizar esse espírito de assassinato, esse espírito de prostituição. Que espírito? Isso é pecado. O homem não é vítima, um coitadinho que está agora sendo alvo ou dos espíritos, aí pecado de pornografia, pecado de roubo, pecado da mentira, aí não é pecado, são espíritos, é espírito da mentira, espírito, ele é vítima. Então, nós não temos que olhar para esse irmão, pegá-lo pelo colarinho e dizer assim: acorda, camarada, seja santo diante do Senhor. Não, devemos passar a mãozinha na cabeça dele dizendo assim: olha, que você seja liberto desses espíritos que atuam na sua vida. Ou então a pessoa olha e diz assim: não, eu conheço muito bem a trajetória emocional, isso é um problema emocional, isso é um problema de autoestima, ele precisa ser tratado. Mas que conversa é esta? Pecado é de nossa responsabilidade, e pecado nos separa de Deus, meu irmão. Por isso devemos ser santos, por isso devemos ser puros, por isso devemos ser separados para Deus. Quando Paulo diz aqui, ele diz: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus. Ele está falando não apenas do momento da regeneração, do já, porque fui regenerado pelo Senhor, mas ele também está falando do ainda não, como nós lemos lá em 1 João 3, de 1 a 3, ou seja, eu ainda tenho que lutar pela minha santificação. E sem santificação, ninguém verá a quem? Você sabe disso. Agora nós podemos relativizar a palavra de Deus. Não, mas ali está dizendo que sem santificação ninguém verá a Deus. Mas não é. Não está falando de todos os pecados. Tem pecadinho que é tranquilo. Não. Sem santificação, sem pureza, sem consagração, ninguém verá a Deus. Será que Paulo, ao escrever a primeira igreja presbiteriana de Roraima, conhecendo um pouco da nossa vida, do que pensamos e fazemos, ele teria condições de escrever a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive os pastores e os diáconos que se congregam na primeira igreja presbiteriana de Roraima? Irmãos, isso deve gerar em nós muito temor diante do Senhor. Porque ou nós somos separados pela pureza, e aí somos separados para Deus, ou somos separados por causa da imundícia, e aí somos separados de Deus. A primeira é a santificação, a segunda é a morte que vem como resultado do pecado. É por isso que todo pecado deve ser tratado na minha vida por meio de arrependimento, e aí sim, Deus me perdoa. E a frase do Senhor Jesus aos nossos ouvidos é a mesma frase que ele disse àquela mulher que estava aos seus pés: os teus pecados foram perdoados, vai e não... Você conhece as Escrituras. Hoje nós vivemos um boom do crescimento da chamada igreja evangélica no Brasil. Você sabia que Roraima proporcionalmente é o que possui o maior percentual de evangélicos? Sabe o que me chama a atenção? É que o crescimento dos evangélicos é o mesmo crescimento da corrupção. Você sabe proporcionalmente qual é o estado mais corrupto da nação? Roraima, onde existe o maior número de evangélicos. Que transformação, ou que mudança é esta?
Que mudança é esta? Eu soube essa semana que uma famosa universidade nos Estados Unidos percebeu um fenômeno que chamou a atenção na igreja de um pastor chamado Mark Driscoll. E eles descobriram assim, mas que fenômeno é este? Porque é uma igreja moderna, uma igreja atuante, uma igreja que fala uma linguagem relevante, mas nós queremos descobrir por que todas as mulheres desta igreja estão abandonando o seu trabalho para se dedicar aos filhos e à sua casa. Para alguns isso é um absurdo, não é? Isso é um absurdo. Mas vejam como uma igreja nos Estados Unidos chama a atenção da sociedade a ponto de uma universidade dizer, nós temos que pesquisar isto. O que está acontecendo lá? Numa época em que nós vivemos esse capitalismo consumista, onde todos devem trabalhar para ter, os filhos ficam relegados às creches, as mães devem se envolver tal. E esta igreja está no caminho contrário. É como se ela estivesse voltando no tempo. Não estou falando aqui contra a mulher trabalhar, não, mas a minha esposa trabalha. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que uma igreja, quando ela busca santificação, busca pureza de vida, ela chama a atenção, sim, da sociedade. E eu fico pensando até que ponto nós, como primeira igreja, chamamos a atenção da nossa sociedade. Porque santidade me aproxima de Deus, e o pecado, juntamente com a morte, me distancia do Senhor. Você se considera alguém consagrado para Deus? Você se considera alguém santo para o Senhor? Puro para Deus, nos seus atos, em tudo aquilo que você faz? O Brasil está farto desses movimentos evangélicos que são vazios do poder e da palavra de Deus. O Brasil precisa de igrejas cheias de escravos de Cristo e santos em Cristo Jesus. E a responsabilidade é minha nisso tudo. Agora, quando nós somos confrontados com estas verdades, nosso coração ele fica muito apertado, não é? Porque nós olhamos para esta categoria de escravos de Cristo e santos em Cristo, dizendo, Senhor, tem misericórdia da minha vida. Mas, irmãos, há aqui uma boa notícia nisso tudo. É que isto é possível. Essa base fundamental da estabilidade da vida cristã não depende da nossa força, mas depende da atuação do Senhor. E aí nós vamos ver o que Paulo escreve. Paulo, o escravo de Cristo, escreve a todos os santos em Cristo, inclusive pastores e diáconos que viviam em Filipos. No verso 2 ele diz, repitamos todos o verso número 2. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Só as mulheres, agora lendo o verso 2. Os homens. Como é que nós podemos ter segurança na nossa vida cristã? Porque quando nós falamos em sermos escravos de Cristo e santos em Cristo, vem a pergunta, será que eu consigo? Sabe qual é a resposta? Não. Será que eu de mim mesmo consigo? A resposta é não. Você sozinho não consegue. Mas nós temos um reforço maravilhoso, que é a graça e a paz do Senhor. Nós temos um reforço em nós que faz com que sigamos e trilhemos essa jornada com segurança. A nossa segurança não está na minha força, em mim mesmo
agir com santidade, em mim mesmo ser escravo de Cristo, mas a minha segurança está por meio da graça, essa graça imerecida, essa graça que não depende de mim, mas é dom de Deus, essa graça que faz com que Deus olhe para mim, conheça as minhas limitações, conheça a minha pequenez e diga assim: filho, avante, porque eu estou contigo. A graça do Senhor é aquela que possibilita essa jornada em santidade e em escravatura com segurança até a Jerusalém celestial. Ou seja, essa graça imerecida, ela não depende de mim, ela depende do Senhor, e nós podemos trilhar, porque a graça de Deus é maior que tudo. Por isso em nosso coração deve sempre existir a gratidão ao nosso Deus, porque quando olhamos para essa característica do escravo de Cristo e do santo em Cristo, percebemos: Senhor, ai de mim, como poderei atingir esse status? Deus diz: com a minha graça você consegue. E não apenas isto, mas nós também temos a tranquilidade da paz, essa paz que guarda o coração. E assim como a graça não depende de mim, a paz também não depende das circunstâncias. A paz é aquela que torna possível uma vida de tranquilidade em meio às turbulências deste mundo. Ou seja, quando eu olho para sermos escravos de Cristo e sermos santos em Cristo, isto é uma atuação poderosa e espiritual em Cristo Jesus. Por isso, quando nós tratamos desse assunto, em sermos escravos e santos, não estamos tratando aqui de legalismos, estamos tratando aqui de vidas que dependem do Senhor. Nós podemos contar com essa paz de Deus, e aí então respirar aliviados e dizer: Senhor, sim, é possível vivermos assim, porque essa graça e essa paz que Paulo deseja aos seus amados irmãos, vem da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Deus não é homem para mentir, nem filho de homem para se arrepender, porque se Ele prometeu, Ele há de cumprir. O que Ele falou é certo que se fará. Ou seja, nós temos a possibilidade de sermos crentes verdadeiros neste mundo. O que Deus requer de mim é intimidade com Ele. O que nos falta, irmãos, para sermos escravos e santos, é a intimidade com Deus. Nos falta isto. Somos crentes, sem nenhum problema, mas nos falta intimidade para estarmos debaixo da graça do Senhor e debaixo da paz do Senhor. Porque somente a graça de Deus pode perdoar os meus pecados, somente a paz de Deus pode me dar tranquilidade para que eu possa obedecer a sua palavra, a sua vontade neste mundo mau. E como eu disse, a fonte poderosa da graça e da paz não é outra coisa senão o próprio Deus Todo-Poderoso e seu Filho Jesus Cristo. Por isso não fique desanimado. É possível para você, porque Deus está conosco. Porque Deus começou boa obra em nós. Nos seus eleitos Ele começou boa obra. E Ele há de completá-la até os dias de Cristo Jesus. E nós vamos ver isso um pouco mais à frente. O Senhor é aquele que nos conduz. O Senhor é que nos concede graça. E o que me chama a atenção é que a mesma graça que me regenera é a mesma graça que me conduz em segurança para a vida eterna. A mesma paz que encheu o meu coração no momento da minha regeneração é a mesma paz que me acompanha até o final em Cristo Jesus. De nós mesmos não temos condições nenhuma para isto. Mas no Senhor é possível. Eu sempre tenho dito que nós de nós mesmos não podemos oferecer nada ao Senhor a não ser mãos sujas de pecado. Mas deve existir no meu coração o desejo inequívoco em dizer: Senhor, eis-me aqui, purifica-me, para que eu glorifique o teu santo nome.
E quais seriam as aplicações finais para a nossa vida nesta pequenina introdução do apóstolo Paulo? Irmãos, nós vivemos unicamente pela graça e pela paz do Senhor. Mas deve existir também em nós o entendimento de que ser escravo e santo diante do Senhor é algo que vem como desejo do meu coração. E nunca se esqueça de que a palavra de Deus é aquela que divide. Jesus mesmo disse, eu vim para dividir as famílias. Ele não está falando necessariamente ou exclusivamente de uma divisão beligerante, mas ele está falando também daquela divisão que demonstra quem é de Deus e quem não é. Você pode se apossar da graça de Deus e você pode dizer, Senhor, de mim mesmo não sou capaz, mas em Ti eu sou capaz de chegar até o dia final diante do Senhor. Porque nós só iremos para este dia seguros, porque Deus é gracioso e Deus nos concede paz. A minha oração essa noite é que você usufrua dessa graça, usufrua dessa paz com responsabilidade e que façamos diferença neste mundo tão corrupto, tão ladrão, tão pecaminoso, tão dissimulado, tão cheio de imundícies, que nós, pela graça e pela paz do Senhor, façamos diferença onde quer que estejamos. Cure a sua cabeça e oremos ao Senhor nesse instante. Senhor Deus e Pai, nós louvamos ao Senhor por Tua palavra. Te louvamos porque podemos compreender qual é a Tua vontade para a nossa vida. Senhor, fala ao coração dos Teus filhos aqui presentes. Por vezes há pessoas aqui que não trataram de pecados no seu coração. Provavelmente porque para elas este pecado é tão pequenino, como o pecado da língua, por exemplo. Mas o meu desejo, ó Pai, é que o Teu Espírito Santo nos incomode nesta noite. E que reflitamos o que somos de fato diante do Senhor. Como o Senhor nos vê e como o mundo nos vê. Será que a minha palavra é sempre palavra de edificação? Será que as minhas atitudes são atitudes que glorificam intensamente o Teu santo nome? Será que os meus gestos são gestos de edificação para os meus irmãos? E de menção do Evangelho para aqueles que ainda não conhecem a Cristo? Será que o meu envolvimento no Teu reino é total, é absoluto, onde não vivo mais para mim, mas vivo para Cristo? Onde o viver é viver em Cristo e o morrer é lucro, porque aí estaremos diante do Senhor. Meu Pai, que usufruamos da Tua graça, que está disponível a nós e é muito maior do que imaginamos. Que a Tua paz, que acalma o nosso coração diante dos reveses e das contrariedades deste mundo, sejam uma realidade na minha vida e na vida dos meus irmãos. Que saiamos daqui dizendo, Senhor, eu quero ser santo e eu quero ser escravo. E que nestas palavras, esses queridos irmãos encontrem a força da Tua graça sobre eles. Porque o Senhor nos ama. E quando ouvimos a Tua palavra, nos advertindo e ao mesmo tempo mostrando a grande possibilidade, a possibilidade poderosa de uma vida concernente à Tua palavra, é porque o Senhor nos ama. O Senhor nos chama a atenção e o Senhor nos estende a mão para nos conduzir seguros nesta caminhada bendita. Pai, não temos para onde ir,
Não temos a quem ouvir, a não ser o Senhor. Nós somos teus filhos, e nós queremos demonstrar o nosso amor para contigo, naquilo que vivemos e naquilo que pensamos. Tem misericórdia de nós, meu Pai, e obrigado pela tua graça e pela tua paz. Ensina-nos, ó Deus, a sermos como o Senhor deseja, por esta palavra bendita, e que a sociedade em volta de nós veja a todos nós como pessoas diferentes, pela graça e pela paz do Senhor Deus, nosso Pai, e do seu Filho bendito, Jesus. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai, a comunhão, a consolação, os dons, o fruto e todo o ministério do Espírito Santo estejam sobre a minha vida, sobre a vida dos meus amados irmãos aqui presentes e sobre a vida de toda a igreja do Senhor, espalhada nesta terra, agora e para todos sempre. Amém.